Olá, pessoal. Sou o professor Isaías, hoje de novo auxiliado na interpretação pela FOFA, e hoje nós vamos tratar de um tema central na cultura, que é o etnocentrismo. Porém, também trataremos do relativismo cultural, porque não existe a possibilidade da gente tratar do etnocentrismo sem falar também do relativismo cultural. Então, nós temos aí uma frase interessante do Leonardo Boff, que ele é um teólogo franciscano, e quando ele escreveu o livro Igreja, Carisma e Poder, e o outro livro, Jesus Cristo o Libertador, até o Vaticano mandou ele calar a boca, ou seja, o Papa convocou o Leonardo Boff para pedir para ele parar de falar, porque ele estava levando em frente uma teologia iniciada pelo peruano Gustavo Gutierrez, que era a teologia da libertação. E ele foi muito a fundo nesse pensamento teológico, trazendo aquele lado libertador da religião, e não apenas da religião, mas principalmente do cristianismo. Então ele tem essa frase: cada um lê com os olhos que tem e interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, eu posso olhar o mesmo fato social, a mesma atitude de uma pessoa sob ângulos diferentes. Então, se de repente eu estou na classe pobre, eu vou olhar a realidade econômica de um jeito. Se eu estou na classe alta ou na classe abastada, eu posso ver essa realidade com outros olhos. Então, Leonardo tem toda a razão. A gente vê a mesma coisa, porém a gente não vê da mesma forma, porque a situação política, a situação econômica, a situação social na qual a gente está vivendo, ou nas quais a gente está vivendo, a gente acaba, de certo modo, fazendo uma interpretação diferenciada daquele que está em outra situação. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer o seguinte, que o etnocentrismo é pensar que a própria etnia, ou seja, a própria cultura, ocupa uma posição central, superior no mundo, e que, por isso, os outros povos devem imitar, aprender, adotar os seus costumes. Aí nós estamos vendo uma imagem onde alguém que chegou de Portugal com a religião cristã apresenta a cruz aos índios e convoca os índios a seguir os seus costumes, a sua religião, usar os seus vestuários. E o índio aí está perguntando, mas vestir uma roupa quente nesse calor? Então, o que acontece? Um choque cultural. Aí nós temos um choque cultural. Os portugueses, eles acabavam dizendo que o índio não tinha o D de Deus, o R de rei e o L de lei. Por isso, eles deviam ser subjugados. De fato, num primeiro momento, eles foram submetidos à escravidão, não aceitaram a condição de escravos e, por isso, lutaram. E, por isso, também quase foram exterminados. Então, nesse aspecto, o etnocentrismo, ele traz uma visão muito negativa de uma cultura sobre a outra. Agora, a bem da verdade, eu tenho que lhes dizer o seguinte: existe também um etnocentrismo que é necessário. Então, quando eu vou pensar a cultura japonesa, por exemplo, eu só posso pensá-la em relação com a cultura que eu tenho, a cultura brasileira. Então, existe um etnocentrismo que eu digo até positivo. Eu costumo muitas vezes dizer, brincando, que o hino do Acre, eu sou do Acre, né? O hino do Acre é o mais bonito, e se trocar o hino do Acre pela música Minha Aldeia, de Sérgio Souto, ainda fica um hino razoável para competir com tantos outros. Às vezes eu costumo dizer que eu pertenço ao único estado que brigou para pertencer ao Brasil. Então esse é um etnocentrismo que não passa de um reconhecimento da própria cultura e que não leva necessariamente à discriminação da outra cultura. Nós só podemos fazer o julgamento de uma cultura relacionando-a com a nossa própria cultura. Não existe outra possibilidade. Nós nascemos inseridos em um contexto e, a partir desse contexto, é que nós vamos ter, logicamente, a nossa visão de mundo. Bom, agora, uma outra coisa também, o etnocentrismo, do jeito que nós estamos querendo falar sobre ele hoje, então, nós temos aí alguns exemplos de etnocentrismo. Então, julgar outras culturas com base na sua própria moralidade. Então, eu tenho uma moral
por exemplo, eu tenho uma moral muito fundamentada na Bíblia e no cristianismo e eu acabo discriminando outras culturas que não seguem a Bíblia ou que não seguem nenhum livro sagrado. Isso aqui é altamente ruim, porque muitas vezes, por exemplo, aqui no Brasil, a gente costuma ver que uma religião de matriz africana, ela acaba sendo discriminada e há uma tentativa de destruir essa religião porque não está de acordo com a Bíblia e com o pensamento cristão. Então, usar termos depreciativos para descrever outras culturas. Eu ando na cidade, admirado com alguma construção, com alguma torre ou com alguma coisa da zona urbana, e as pessoas me olham e dizem, parece índio. Ou seja, é como se a cultura indígena fosse uma cultura inferior. Eu só quero dizer aqui uma coisa, que quando nós temos o mito da criação na Bíblia, que é o que nós adotamos, ele tem contradição. Como é que a luz foi criada no primeiro dia, mas as fontes de luz só foram criadas no quarto dia? O sol, a lua e as estrelas. Do mesmo modo, quando você tem, por exemplo, o mito dos índios Carajás, lá do Pará, é um estado brasileiro, então eles também têm contradição nos seus mitos, mas não deixa a desejar para o nosso mito da criação na Bíblia, que também tem contradição. Então esse é um aspecto que a gente precisa chamar a atenção para ele. Agora, uma outra coisa é que o etnocentrismo, então, é também presumir que as características de outras culturas são inferiores à sua própria cultura. Então, como é que nós podemos atribuir superioridade ou inferioridade de uma cultura sobre a qual nós não temos nenhum conhecimento? Então, isso é altamente prejudicial. Então, a primeira coisa que a gente precisa é se inserir na outra cultura para adquirir dela os aspectos positivos, incorporar a nossa cultura, se isso for necessário. É claro que nós temos que denunciar, tanto na nossa cultura quanto na outra cultura, aquilo que não é conveniente com a preservação da vida e com a promoção de uma vida íntegra, de uma vida digna. Então, tudo aquilo que prejudica a vida, ela precisa ser condenada em qualquer cultura, até porque para o Immanuel Kant, o respeito à vida é um imperativo categórico, então ele tem que estar presente em todos os lugares, em qualquer cultura. Não é? Então, nós não podemos, por exemplo, desrespeitar a liberdade. O respeito, a primazia pelo respeito à liberdade é um imperativo categórico. Isso aqui deve estar presente em toda e qualquer cultura. Não é só no Brasil, não é só no Japão. Em qualquer lugar, em qualquer época, nós devemos preservar a liberdade. Bom, então, temos aí o seguinte, relativismo cultural. Bom, agora, o relativismo cultural é alguma coisa que vai se opor ao etnocentrismo negativo. O relativismo cultural, ele se opõe a um etnocentrismo negativo. Bom, então cada um chama de bárbaro aquilo que não é de seu uso, como, em verdade, não parece que tenhamos outro padrão de verdade e de razão que o exemplo e a ideia das opiniões e ouças dos países onde somos, de onde somos. Lá está sempre a religião perfeita, o emprego perfeito, e acabando de todas as coisas, tudo acaba sendo perfeito na minha cultura. Então vamos pensar aqui o seguinte, o que os romanos chamavam de bárbaro na antiguidade? O que os romanos chamavam de bárbaros? Aquele que não falava grego, aquele que não falava latim, aquele que conhecia o trigo, mas não sabia fazer o pão, aquele que conhecia a uva, mas não sabia fazer o vinho. O que nós no cristianismo chamamos de pagão? É aquele que não segue a religião cristã, aquele que não foi batizado. Então, nesse aspecto, nós temos aí um etnocentrismo negativo que, pelo relativismo cultural, essa coisa precisa ser verdadeiramente combatida. Bom, então, o relativismo cultural é uma perspectiva da antropologia que vê diferentes culturas de forma livre do etnocentrismo negativo. O que quer dizer que sem julgar a outra cultura a partir da sua própria visão e experiência. Mas espera aí, professor,
O senhor acabou de falar ainda há pouco que eu preciso ter a minha cultura como referência para poder analisar a cultura do outro. Sim, eu falei isso, mas eu não estou dizendo que você precisa ter preconceito contra a outra cultura. Fazer um julgamento precipitado a respeito daquilo que você não conhece. Então, esse relativismo cultural, ele busca entender os valores culturais de uma sociedade, de um grupo, a partir dos padrões vigentes naquele grupo social. Por exemplo, o budismo tem o mandamento não mentir. O cristianismo não tem nos 10 mandamentos da lei de Deus não mentir. Mas será que não mentir é uma coisa positiva? Claro que é. Então, mesmo não sendo um mandamento no judaísmo nem no cristianismo, sendo no budismo, eu posso adotar a não mentira como uma regra de vida. Então, noção que permite ver os diferentes hábitos, traços e valores de um indivíduo na relevância de seus valores culturais. Eu já dei esse exemplo aqui em outras aulas. Qual é o casamento correto? É o casamento monogâmico ou poligâmico? Já falei isso em outro encontro. Vai depender da cultura, porque se eu estiver na Arábia Saudita, o homem pode casar com mais de uma mulher. Se eu estiver no Tibete, a mulher pode casar com mais de um homem. Se eu estiver no Brasil, onde prevalece o cristianismo, o homem casa com a única mulher, a mulher com um único homem. Mas o que está certo e o que está errado? A verdade é uma versão das coisas entre tantas outras possíveis. Então eu posso admitir o casamento monogâmico como a minha verdade, mas eu não posso impor essa forma de pensar, essa forma de se comportar ética e moralmente como sendo padrão universal. Então, o relativismo cultural é uma construção da antropologia idealizada por nomes como, por exemplo, o do antropólogo Franz Boas, que viveu aí entre 1858 e 1942. Portanto, ele morreu no século XX. Mas mesmo assim, quando a gente pensa a sociologia e quando a gente pensa a antropologia, é um tempo muito antigo, porque praticamente a antropologia, que é, de certo modo, filha da sociologia, ela vai surgir aí por volta do século XIX mesmo, final do século XVIII, século XIX. Então, esse pensamento do Franz Boas não é um pensamento tão recente assim, se a gente for pensar em termos sociológicos e antropológicos, não é? Então, nós já tivemos aí esse pensamento do Michel de Montaigne, e conforme esse pensamento, o relativismo cultural na verdade, aquele conceito de entendimento cético, onde a verdade não pode ser uma só. A verdade é uma versão das coisas, entre tantas outras possíveis. Agora, é claro que quando nós temos diversas versões de uma mesma coisa, isso não significa que vale tudo. Nem sempre vale tudo. Mas, de qualquer modo, nós temos aí a possibilidade de mais de uma versão daquilo que para nós, para o nosso grupo social, para a nossa etnia, nós consideramos como verdadeiro. Bom, então nós temos aqui uma questão que é pertinente a esse assunto que nós estamos discutindo agora. Então, nós temos aí um pensamento do Michel de Montaigne, que vai dizer o seguinte: isso aqui é uma questão que está no nosso fascículo, aí, no nosso material didático, na página 112, e é a questão de número 7, para quem quer se orientar pelo livro, e quem não tem o livro, aproveite a questão que a gente vai tratar agora. Cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra. E é natural, porque só podemos julgar da verdade e da razão de ser das coisas pelo exemplo e pela ideia dos usos e costumes do país em que vivemos, ou seja, do grupo social em que vivemos. Aí nós temos o seguinte: sobre o pensamento de Montaigne, expresso no texto, é correto afirmar que é um pensamento cético, porque considera impossível alcançar o conhecimento absoluto. Então essa é a letra A, não é? Então, o que é ceticismo? O ceticismo é uma corrente de pensamento que nasceu lá na Antiguidade, por volta do século 3,5 aí, antes de Cristo, com Pirro.
Pirro é um filósofo grego que nasceu na cidade de Elis e que diz que a verdade é uma versão das coisas entre tantas outras possíveis, e ele vai mais longe. Ele diz que as coisas são para nós o que parece ser. E diante da impossibilidade do conhecimento, o que é que nós temos que adotar? A ataraxia, que quer dizer aquele estado de paz imperturbável. Porque já que eu não posso conhecer, eu devo manter o desejo de conhecer mais profundamente cada coisa, mas eu não preciso ficar angustiado, né? Então, isso é ceticismo. É acreditar que as coisas não têm uma única versão e ainda acreditar também que as coisas são para nós o que parece ser. Letra B. É empirista, porque considera que o conhecimento depende da experiência. Vocês sabem que os empiristas da história são, por exemplo, John Locke, Francis Bacon, Thomas Hobbes e David Hume, que eles vão dizer que o conhecimento entra pelos nossos 5 sentidos e que depois aquele conhecimento que passa pelos sentidos são processados pela razão. Então, letra C. É racionalista, porque considera que existe um conhecimento único e verdadeiro. Isso aí é Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que quando a gente crê em Deus, a gente crê para conhecer e conhece para crer, né? Então ele acredita que existe um conhecimento perfeito, como, por exemplo, o conhecimento matemático, né? O conhecimento dos números, que é um conhecimento pronto e acabado. Letra D. Corresponde ao estoicismo, porque considera que o conhecimento está na natureza. Então, o estoicismo é aquela corrente de pensamento filosófico da antiguidade, ou que pelo menos vai iniciar na antiguidade, que vai ensinar justamente a ataraxia, o estado de paz imperturbável, aonde nada vai te tirar do sério, onde tudo vai te deixar tranquilo, sendo coisa positiva ou sendo coisa negativa, não é? O estoicismo, de certo modo, ele vai dar origem ao monarquismo, aquela ideia que os padres tinham de se retirar do mundo para a oração aí na Idade Média. E, finalmente, nós temos aí a letra E, corresponde ao racionalismo, porque considera que o conhecimento pode ser alcançado pela dúvida. Aí o René Descartes, né, que falava da dúvida hiperbólica, o René Descartes, aí no começo da modernidade, ele é um racionalista. Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos ter como resposta verdadeira aí? A letra A. É cético porque considera impossível alcançar o conhecimento absoluto. Então, tanto da minha própria cultura quanto das outras culturas, eu nunca vou alcançar um conhecimento pleno, um conhecimento total, um conhecimento absoluto. Então, agora, eu quero deixar aqui a todos vocês o convite para que vocês continuem acompanhando as nossas aulas, visite a nossa plataforma para que você retome e reforce esses conteúdos trabalhados. E eu também quero fazer um convite para a próxima aula. Olha lá. Nós já tratamos da lógica formal com Aristóteles, o método para o raciocínio correto no encontro passado. No encontro futuro, depois desse que a gente tratou do etnocentrismo e do relativismo cultural, o que nós vamos tratar? Nós vamos tratar da lógica informal, portanto, nós vamos tratar das falácias. E vocês não podem perder esse encontro. Eu agradeço a todos pela atenção até aqui e espero vocês para a nossa próxima aula sobre a lógica informal. Muito obrigado.